Algumas pessoas perguntam que se elas nasceram de novo, receberam um novo coração e uma nova mente, por que elas não podem ou não devem seguir o seu coração? Ou seja, se eu sou um cristão, se Deus me fez nascer de novo e me deu um novo coração e uma nova mente, meu novo coração não é digno de confiança? E as pessoas que levantam alguma versão dessa objeção, quando nós exortamos os cristãos a não seguirem o seu coração, é, de certa forma, uma objeção aparentemente justificada, né? Afinal, a Bíblia ensina claramente que nessa era da nova aliança, Deus escreve sua lei em nossos novos corações para que possamos seguir a Deus voluntariamente. Como, por exemplo, está em Jeremias 31, 31 a 34, Hebreus 8, 8 a 12. Isso parece não apenas implicar, mas até mesmo, de certa forma, ordenar que os cristãos sigam seus novos corações, seus corações. Mas a descrição da Bíblia de que uma pessoa regenerada realmente experimenta nessa era da nova aliança revela um quadro mais espiritual e psicologicamente complexo do que a gente podia enxergar superficialmente. Um quadro que eu acredito que dá aos cristãos a garantia bíblica de cultivar uma suspeita saudável de que eles reconhecem como os desejos dos seus corações, ou seja, deles terem suspeitas de desejos em seus corações em vez de seguir o seu coração. Então, portanto, embora nós possamos e esperamos chegar a um ponto em nossas vidas como cristãos em que é certo, às vezes, seguir nossos corações, me permita fazer um breve argumento de que a frase e a ideia de seguir o coração realmente prejudica os cristãos enquanto eles trabalham e lutam para discernir seus vários desejos, anseios, e que a própria Bíblia, a própria Escritura nos desencoraja completamente de pensar dessa maneira. Há uma guerra interior em nós. Agora, nós podemos resumir o quadro complexo que a Bíblia pinta sobre a experiência do novo nascimento nessa era que é profundo, verdadeiro e seria imaturo não enxergar. O Novo Testamento explica que quando o Espírito nos traz da morte espiritual para a vida espiritual, por exemplo, em João 5,24, Romanos 6,13, nós entramos em uma nova e estranha realidade. Nosso novo eu regenerado emerge. A Bíblia diz, criado à semelhança de Deus em verdadeira justiça e santidade. E, no entanto, nosso velho homem, que pertence ao nosso modo de vida anterior, ainda está corrompido por desejos enganosos, como está em Efésios 4, 22 e 24. Nós somos nascidos do Espírito, João 3,6, enquanto ainda habitamos a carne, entre aspas, nosso corpo de morte, no qual não habita nada de bom, como diz Romanos 7, 18 e 24. Ou seja, a carne não é o corpo, né, as células que compõem o nosso corpo, mas é o que o homem é antes da regeneração. Agora ele tem um novo princípio imortal e vitorioso de vida, mas aquele velho princípio ainda está lá. Então, quando os cristãos nascem de novo, nós entramos em uma guerra interna ao longo da vida, onde os desejos da carne são contra os desejos do Espírito, são contra o Espírito Santo e os desejos que o Espírito Santo produz em nós. E os desejos do Espírito são contra a carne. Paulo diz, pois são opostos um ao outro para impedir que você faça o que deseja, o que você quer fazer. Gálatas 5:17. Então, nós devemos recuar e ver esses desejos de uma maneira objetiva. As obras da carne que resultam dos desejos carnais são evidentes, assim como o fruto do Espírito.
E é o que Gálatas 5, 19 e 23 mostra. Mas os cristãos muitas vezes lutam no terreno em tempo real para discernir os desejos do espírito dos desejos da carne. E é por isso que as epístolas, as cartas do Novo Testamento estão cheias de exortações e correções dirigidas aos cristãos. Tiago, por exemplo, ele diz aos leitores e a nós, não é? Em momentos cruciais, que suas paixões estão em guerra dentro deles. Tiago 4:1. Pedro, por exemplo, adverte os seus leitores e a nós: não vos conformeis com as paixões da vossa antiga ignorância. 1 Pedro 1,14. Paulo descreve essa experiência interna de paixões conflitantes como miserável homem que sou. Romanos 7,24. E ele admoesta os cristãos colossenses e a nós com uma linguagem bem forte. Ele diz: fazei morrer, pois, o que há de terreno em vós: imoralidade, paixões, desejos malignos, amor ao dinheiro, que é idolatria. Colossenses 3, verso 5. Então, por que esses apóstolos sentiram essa necessidade de falar dessa maneira para pessoas regeneradas, que têm um novo coração, né, e uma nova mente? Porque os corações dessas pessoas regeneradas ainda não estavam totalmente livres da influência de sua carne, de seus velhos eus, não é? Então, nós devemos seguir não os nossos corações, mesmo sendo regenerado e tendo novos corações. Devemos seguir o Espírito. Grande parte da vida cristã é uma guerra para morrer para o pecado remanescente em nós e viver pelo Espírito. Nós podemos chamar isso de a principal batalha da vida cristã. Ou seja, a batalha principal é ver nossos corações renovados, recalibrados continuamente, para que não queiramos cometer esses comportamentos externos pecaminosos. E não precisemos apenas de força de vontade para não fazê-los, mas a raiz foi cortada e temos novos desejos que podem suplantá-los. É assim que nós vencemos, e não pela força de vontade natural. Em outras palavras, o objetivo da mudança, da santificação, da vida cristã é ser tão mudado que podemos e devemos seguir nossos novos desejos, não é? E é por isso que o Espírito Santo está em nós, nos capacitando, além de produzir esses desejos. Isso é exatamente certo. E quando formos tão mudados por meio da santificação progressiva, tão renovados que nossos corações e, portanto, nossos desejos, afeições, disposições, motivos, emoções e paixões sejam calibrados para Cristo, então devemos seguir nossos corações. Esses novos desejos, afetos, amores, iras, não é, que agora estão em nós por sermos novas criaturas. Sempre aqui em casa uns latidos, né? Fiquem tranquilos, é a turma daqui. Então, no entanto, a qualquer momento dentro de nossas igrejas, no nosso círculo de amizades cristãs e famílias, diferentes cristãos estão em lugares diferentes no processo de santificação, por diferentes motivos, não é? De como isso está se dando em cada um de nós. Alguns corações são mais santificados e maduros e, portanto, mais confiáveis para seguir do que outros. Então, é por isso que não ouvimos os apóstolos nos aconselharem a seguir nossos corações em nossa luta de fé contra o pecado remanescente, mas sim seguir sempre o Espírito Santo. É dito: não reine o pecado, não é, em vocês. Paulo é quem se aprofunda mais nessa questão. Ele diz assim, por exemplo: digo, andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5,16. Ele dedica a maior parte de Romanos 6-8 para explicar a natureza do estranho novo estado em que nós estamos. Há um novo eu e um velho eu convivendo
dentro de nós. A realidade do espírito e da carne na vida cristã. E em Romanos 8,13 ele diz: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então Paulo estabelece o fundamento teológico de nosso entendimento, explicando para nós que nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que nosso corpo de pecado seja reduzido a nada, para que não sejamos mais escravos do pecado. Romanos 6,6. Nosso novo eu foi ressuscitado com Cristo. Colossenses 3,1. Para quê? Para que nós também andemos em novidade de vida. Romanos 6,4. Portanto, a conclusão: devemos nos considerar mortos para os pecados e vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11. À luz disso tudo, Paulo nos admoesta: não deixe o pecado, portanto, reinar em seu corpo mortal para fazer você obedecer às suas paixões. Não apresente os seus membros ao pecado como instrumentos de injustiça, mas apresente-se a Deus como aqueles que foram trazidos da morte para a vida, e seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, 12 a 14. Maravilhoso, não é? E como fazemos isso? Aprendemos a pensar nas coisas do Espírito e não nas coisas da carne. Romanos 8, 5. Aprendendo a seguir o Espírito e andar no Espírito. Gálatas 5, 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Então nós devemos seguir aquilo que nossos corações agora, por serem novos corações, desejam. Mas de que maneira? Uma das razões pelas quais é totalmente inadequado dizer siga seu coração é um conselho inútil para os cristãos, é que muitos de nós, desde a nossa juventude, absorvemos isso como um credo da cultura pop humanista secular, que diz que se apenas olharmos profundamente em nossos corações, nós veremos nossa verdade mais profunda e descobriremos o caminho que nós devemos seguir. Dado o quanto nossa carne pecaminosa ainda influencia nossos corações, não é difícil ver como essa frase pode facilmente aumentar a confusão ao aplicá-la à vida cristã. E a Bíblia você nunca vai ver na Bíblia ser encorajado essa ideia. A Bíblia nunca diz isso, pois quanto se trata de envolver nossos corações, de longe o que ouvimos na Bíblia é um conselho para dirigir, guiar nossos corações, não para segui-los. A Bíblia nunca diz para nós seguir nossos corações, mas para guiar nossos corações. A gente vê isso claramente nas instruções de Paulo que a gente viu anteriormente aqui. Deus fez nossos corações para seguir, não para serem líderes, não para nos liderar. E o que nossos corações seguem? Jesus dá a resposta mais clara. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21. Com o tempo, nossos corações sempre buscam e seguem o seu grande tesouro, o nosso tesouro. Quando nascemos de novo, os olhos do nosso coração são iluminados. Os olhos do nosso coração são iluminados. É o que Paulo diz em Efésios 1,18. E pela fé, nós começamos a enxergar o tesouro. O próprio Deus em Cristo é o tesouro supremo e deleite dos nossos corações. E como nosso coração aprende a perseguir o objeto que desperta suas maiores afeições, como ele sempre faz isso, né? Ele sempre busca o seu tesouro, eu sugiro que não nos aconselhemos a seguir o coração, entre aspas, mas seguir o tesouro. Olhar para o coração em busca da direção, de qualquer direção espiritual, é totalmente perigoso. Geralmente, nós vamos encontrar como útil para nós direcionar nossos corações para o que é mais valioso e prazeroso. E é por isso que Davi nos aconselha: deleita-te no Senhor
e ele satisfará os desejos do seu coração, no Salmo 37:4. Se o coração tem todo o prazer no Senhor, ele satisfaz o desejo do nosso coração, que é ele mesmo. Tudo que a Bíblia vai fazer é fazer cada vez nós vermos mais claramente a beleza do nosso tesouro, e nós seguimos nosso tesouro. E nossos corações então são capturados e levados a esse lugar aonde ele deve estar. E o Espírito Santo sempre guia os nossos corações assim. Então nossos corações foram feitos não para nos guiar, mas para serem guiados pelo Espírito. E ele se mostra um novo coração quando ele, entre todas as coisas, tem o seu tesouro. E onde está o nosso tesouro, aí vai estar nosso coração. E paulatinamente nós vamos sendo guiados, nosso coração vai sendo guiado pela verdade, pelo Espírito, em vez de ser o nosso guia. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos faça maduros na nossa vida espiritual para crescermos cada vez mais em direção a um deleite mais profundo em Deus. E então estará tudo bem com o nosso coração. Amém. Amém. Come